Olá a todos. Hoje, então, mais uma TV Câmara. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre as ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E hoje eu tenho aqui comigo a professora doutora Rossana Parisotto, coordenadora geral do movimento das ODS do Rio Grande do Sul. Ela, então, vai nos passar um pouquinho, né, sobre o movimento, sobre as UDS, vai tentar nos ensinar um pouquinho aí, então, sobre esse assunto, né, Rosana? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco, né, e pautar sobre esse assunto aí conosco, então trazer essas informações aí para a nossa comunidade. Se quiseres, então, fica à vontade, te apresenta para o pessoal aí, e aí a gente começa o nosso bate-papo aí sobre alguns apontamentos. Obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui em Gramado, né? É uma cidade que eu frequento muito como turista, né? Então venho aqui desde criancinha nessa cidade. Estar aqui falando sobre os ODS é muito importante, né? Porque a Gramado pode se tornar uma cidade, né? Exemplo na questão de sustentabilidade, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho, acho Já que é sobre os exemplo em tanta ODS, né? coisa, né? Eu sou coordenadora do movimento ODS aqui no Rio Grande do Sul, sou representante do Rio Grande do Sul dentro da CENODES, que é o Conselho Nacional dos ODS, e também eu tenho uma empresa chamada People SG que trabalha com essa questão dos ODS, mapeamento de ODS para municípios. Muito bom. Então, para a gente começar, né, a gente na nossa conversa, eu gostaria que tu falasse então um pouquinho, né, o que são os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, né, para que as pessoas conheçam, né, os que ainda não ouviram falar e quem já ouviu falar que tenha um pouquinho mais de entendimento sobre, né, para a gente poder estar tá passando, né, o que eles são de tão relevantes aí para nossa cidade, enfim. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são os objetivos que foram criados em 2015, né, quando foi feito a Rio+20, né, então foi feito os objetivos. Esses objetivos nada mais são do que uma bússola para o futuro. Né? Cada objetivo, eles têm metas, né? Então, por exemplo, ele não começa por acaso. O ODS 1, que é da erradicação da pobreza, ele não é por acaso. E quando a gente consegue, né, diminuir a questão da pobreza, né, diminuir as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente melhora a economia do país e melhora a qualidade de vida, melhora a saúde. Então, e um ODS vai linkando ao outro. A gente tem o ODS da educação, o ODS de saúde, né? Tem vários ODS, trabalho decente, então vários ODS que vão trabalhando. Os ODS são a bússola, eles fazem parte de uma agenda chamada Agenda 2030, que é da ONU, do Pacto Global, né? Onde que todos podem fazer parte dessa agenda, não é algo somente aqui do poder público, digamos, aqui do município de Gramado, mas sim a pessoa de uma forma individual, ela consegue fazer parte dos ODS. Muito bem. Então, muitas vezes os ODS podem parecer assim distantes, né, de uma realidade, né, real de um município, por exemplo, né? E como é que tu traduz essas metas globais, né, para a prática do dia a dia nos municípios, assim como, por exemplo, aqui em Gramado, né? Entrando bem a questão de educação, né? Vamos falar do Uhum. ODS 4. Esse é um exemplo muito fácil. Quando a tua criança está frequentando a escola, né? A tua criança está aprendendo, está evoluindo, está frequentando o ambiente escolar, já é um ODS. A gente já está fazendo parte de uma das metas do ODS 4. Se essa criança é vacinada, né? Então faz toda a cartilha de vacinação, você está ajudando no ODS 3, que é no ODS da saúde, porque quando a gente faz a prevenção, né? A partir da vacinação, de consultas, né, de prevenção, você está auxiliando que aquela criança tenha uma boa saúde. Então, eu sempre digo que a agenda ela é para pensar no futuro, Uhum. né? Então, quando a gente pensa na agenda, a gente pensa nas próximas gerações. Que mundo que a gente quer deixar e todos nós conseguimos fazer a agenda de alguma forma, não precisa só a Fernanda, né, vir aqui e ter uma ação, né? A Fernanda é muito especial, é um personagem muito principal nessa questões. Os vereadores, os prefeitos, os secretários. Vocês são importantes, mas a população engajada também torna os ODS. Quando você faz a separação do resíduo dentro da tua casa, né, separa o resíduo seco do resíduo orgânico e do rejeito, você também está participando dos ODS. Então, é uma coisa, um vai levando ao outro, assim, né? Eu sempre digo assim, são 17 ODS mundialmente. No Brasil, a gente tem mais um, que o ano passado foi lançado, que é o ODS 18, que é de igualdade étnico-racial, né? Então, Sim. foi lançado esse é o ODS brasileiro,
né? Então, que a gente tem. Então, a gente consegue trabalhar com os ODSs. Então, eles estão. O ODS nada mais é do que agir local para atingir o global. Então, resumidamente, a gente já vive os ODS no dia a dia, né? O que a gente precisa, então, colocar eles mais em evidência. É dar né? um checkzinho, tipo, estou sabendo qual é o ODS. Então, através né, desses movimentos, dessas conversas, o que a gente realmente quer é que elas realmente fiquem mais evidentes, né? E que as pessoas tenham esse conhecimento de que já praticam elas no dia a dia e que possam se empenhar cada vez mais, né? Para que lá na frente a gente tenha um resultado muito melhor. Né? Falando especificamente né, sobre o movimento do ODS no Rio Grande do Sul, né, qual é o papel desse movimento e por que é importante Gramado, o nosso município aqui, se tornar um signatário desse movimento? O movimento ODS ele existe nacionalmente há 20 anos. No Brasil, né, há 20 anos, mas no Rio Grande do Sul há 5 anos. E o movimento ODS ele foi criado para trazer a agenda de uma forma mais forte dentro do nosso estado, né? Então, trabalhar e se tornar signatário do movimento é se tornar parte da mudança, é se tornar parte da transformação para o futuro. Eu sempre digo que quando a gente faz alguma ação relacionada aos ODS, a gente está deixando um legado para a geração futura. Né? A gente está plantando uma sementinha, ou às vezes não está nem plantando mais, a gente está regando aquela sementinha para florescer, né? E a gente colheu os frutos do movimento. Ele se tornou uma associação ano passado, né? Então o movimento ele deixou de ser somente um movimento social, porque em alguns estados ele é apenas caracterizado como um movimento social. Aqui a gente é uma associação e estamos dentro da PUC, né? Onde eu sou pós-doc e também professora de MBA dentro da PUC, para a gente trazer a aproximação da academia, do poder público e também do poder privado. Muito bem. Bom, ainda nesse ponto, o que significa na prática ser um signatário desse movimento, né, das ODSs? Que responsabilidade isso traz para o nosso município, né? Não só o município, mas a Câmara de Vereadores, por exemplo, quais benefícios, né, a gente pode ter não só para o município em si ou para a Câmara, mas para toda a nossa comunidade. O compromisso, quando tu assume como tu signatário do movimento, tu assume um compromisso em implementar a sustentabilidade no teu município. E quando eu digo implementar a sustentabilidade no município, eu não estou falando só da sustentabilidade ambiental, não estou falando só de árvores, não estou falando só da questão de resíduos, estou falando da sustentabilidade como um todo, a sustentabilidade social, que é a preocupação com o social, né, com a questão de empregos aqui dentro do município. Quando eu estou falando questão econômica também, que é da sustentabilidade econômica, também acaba falando, né, aqui é uma cidade muito turística, então a sustentabilidade econômica também é muito importante. E quando tu te torna signatário do movimento, tu também pode se tornar signatário de um projeto chamado Meu Município pelos ODS, que foi criado esse ano, né, pelos CENODs, onde você assina um pacto. Você assinando esse pacto pelo desenvolvimento sustentável, né, do meu município pelos ODS, vocês têm acesso a formações, né, junto com o Pacto Global, com a ONU, o próprio movimento ODS também faz algumas formações. Agora a gente tem o Summit ODS, que acontece dia 16 e 17 de outubro, vai ter uma formação, um workshop só para municípios, então, para falar sobre o meu município pelos ODS, e tu formando as pessoas que estão, né, nos cargos decisórios dentro da cidade, começa a ter impacto na população, porque começa a aplicar toda essa, digamos assim, essa pauta dentro da cidade, né? Sim, sim. Gramado, como tu falaste, uma cidade turística, né? Mas também enfrenta grandes desafios, né? Então, para conciliar o crescimento, prevenção ambiental, inclusão social, tudo isso demanda bastante cuidado, né? E se faz necessário. Quais são os maiores desafios, né? Que cidades turísticas, assim, como a nossa, né, enfrentam para se tornarem, né, sustentáveis e ao mesmo tempo, né, que caminhos podem seguir para fortalecer essa identidade, né, sustentável, sem perder a vocação turística que a cidade tem. É que assim, quando a gente fala em sustentabilidade, às vezes as pessoas acham que investir em sustentabilidade é tu simplesmente deixar de ter a parte lucrativa, e não é, gente. Então, assim, ó, quando você investe numa cidade que se torna sustentável, eu vou dar um exemplo aqui de vocês, questão de comportamento.
A gente vê gente lá em Porto Alegre, eu moro em Porto Alegre, que não para na faixa, mas aqui em Gramado para na faixa. Então é questão de vocês educando ou até os seus próprios, né, turistas com a questão de educação ambiental, trazendo o simples, trazendo a separação de resíduo, como eu falei anteriormente, né? Você trazendo dentro dos restaurantes, né? Usar menos canudinho, tem outras coisas, usar menos plástico, né? Então, várias coisas que você consegue fazer, isso estou dando exemplos práticos aqui, né? Mas aqui dentro, né, a questão da mobilidade urbana, acho que é um grande problema que vocês têm, né? Porque é muitos carros, né? Então, investir em modalidades que são que proporcionar bicicletas, patinetes, entre outras questões para os turistas, para diminuir essa questão dos carros ali, porque a estacionar aqui no centro de Gramado é um caos, né? Então, quando fornecer um lugar onde a pessoa possa estacionar o carro um pouco mais longe e fazer toda essa mobilidade de uma forma sustentável, a gente tem esses patinetes com energia solar, entre outros, é um investimento, isso é um exemplo, assim, né? A gente tem a cidade que é de Amsterdã, né? Amsterdã é a cidade das bicicletas, onde que tudo se faz de bicicleta, né? Sim. Então acaba que tendo uma mobilidade urbana que se torna mais sustentável e ela se torna também uma forma de saudável também, porque quando tu usa esses modais, também é questão de fomentar a saúde, né? E aí já inclui mais de uma ODS. E vai indo assim, ó, exemplo, um ODS dificilmente caminha vai sozinho. interligando a outra. Mas nem todo o município, e é muito raro o município que faz todos os ODS, tá? Claro. Então, isso assim, ó, mas é importante saber que o que você está fazendo com excelência. Né? Bom, para encerrar, então, eu gostaria de falar um pouquinho, né, que tu falaste, comentasse aí o papel da educação, né, e da juventude. Qual o papel das escolas e dos jovens na disseminação das ODS para a comunidade, né? E como eles podem protagonizar isso, né? E influenciar de alguma forma com políticas públicas locais, enfim, como eles poderiam estar ajudando, né, nessa propagação aí. As crianças, eu digo, que são a chave para o futuro sustentável. Né? Você pode ver que com a criança na tua casa, ela aprende algo na escola, ela vai começar a te cobrar em casa também, questão de o papelzinho da bala, onde é que você vai colocar, né? Ou se a criança aprendeu que tem que plantar uma arvorezinha, tem que cuidar, então várias coisas que você ensina. Então a educação é a chave de tudo. Né? Então, e as crianças são a chave para um futuro sustentável. Eu venho de uma geração que nós seríamos a geração do futuro, né? Eu não quero botar essa carga para as gerações que estão vindo. Então, a gente tem que trilhar um caminho para essas crianças também. Então, isso a gente já fez. Então, é só uma continuidade, né? E a educação, eu acho que é o principal, assim, onde que as escolas se tornem protagonistas dos ODS, onde vocês invistam numa educação para os professores e os professores linkarem os ODS ao que as crianças estão aprendendo dentro da sala de aula, dentro, né, de várias questões, dentro de ciências, você consegue aplicar, até em matemática consegue aplicar uns ODS, né, para as crianças, e isso acaba levando para dentro de casa e vai mudando o município, vai mudando também a mentalidade das pessoas e saber que a agenda ela é uma bússola para o futuro, para garantir que as próximas gerações tenham os mesmos recursos que teoricamente a gente tem hoje, né? Então que as crianças tenham acesso futuramente à água potável, né? Então a gente vocês vivem aqui em Gramado, né? Gramado é uma cidade onde que o ar é diferente do que de Porto Alegre, né? Então você já tem um ar aqui um pouco mais saudável daqui, né? Então são essas questões aos pouquinhos que vai se mudando a mentalidade. Levando em consideração que os nossos a água potável, isso não é finito, né? Não. Então, mas precisa de uma conservação, precisa de um cuidado, precisa de uma atenção, né? Então, todo esse arborismo, né? A gente precisa ter o cuidado de manutenção, como tu falaste, né? Dar a continuidade para as próximas gerações, né? Os primeiros passos já foram dados, mas para conscientizá-los de que eles precisam ter a sequência disso para um futuro deles, né? Que eles vão herdar
mas com qualidade, né? A gente pensa a questão do aquecimento global, a gente tem sofrido muito, né? Essas tempestades, todas as enchentes do ano passado, tudo isso faz parte do aquecimento global. Tem uma cidade chamada Medellín, que fica na Colômbia, que eles investiram em arborizar mais a cidade. Diminuiu a temperatura da cidade e melhorou o ar da cidade, assim, melhorou a qualidade de saúde das pessoas que moram naquela cidade. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e o impacto se torna muito grande. Sim, porque se a gente não tiver um cuidado com esses recursos, né, logo ali na frente a gente vai ter um limite deles, né? Então é bem importante, né, que se tenha essa conscientização de que precisa mesmo olhar com carinho, ter o cuidado, né, de manter essas ações bem apropriadas. E, como tu falaste, né, acho que começando com os ambientes onde a gente consegue educar, né, que é principalmente dentro das escolas, é onde a gente vai conseguir propagar muito mais essas ações, né, e desenvolver esses objetivos, né, que realmente são do movimento aí do desenvolvimento sustentável. Rosana, muito obrigada. Quero te agradecer pelo teu tempo, né, disponibilizar todo o teu conhecimento aí, trazer essas informações para a nossa comunidade. Acredito que, de alguma forma, a gente está plantando algumas sementinhas aí e vai surtir efeito ali na frente. Então, muitíssimo obrigada. O pessoal aí pode acompanhar, então, a nossa entrevista através dos canais aqui da Câmara, né? Então, Instagram, Facebook, YouTube, fica gravado para que vocês possam aí estar acompanhando quando quiserem ou precisarem buscar alguma informação, a gente fica à disposição. Obrigada, Rosana. Se quiseres. Obrigada, e eu espero que Gramado se torne signatário do movimento e entre conosco, né, a favor da Agenda 2030, né, e vocês já botam em prática aqui dentro do município de vocês, só falta a gente, né, acabar, de uma certa forma, linkar o que vocês já estão fazendo ao ODS. Então, fico muito feliz, Fernanda, pelo convite, podem contar sempre com o movimento ODS, e deixando já o convite, no dia Claro. 16 e 17 de outubro, a gente tem o Summit ODS, que acontece na Escola de Negócios da PUC, um evento totalmente gratuito, né, onde vocês vão lá para conhecer na prática como os ODS estão sendo aplicados. Se quiseres deixar também, Rosana, os links, né, a rede social. Movimento. A rede social do movimento é @movimentoodsrs. Lá vocês vão ter todas as informações dos eventos e também sobre o movimento. Muito obrigada. Até logo.